Daremos continuidade ao estudo da nossa disciplina de Direito Societário, tratando da sociedade anônima, e daremos continuidade ao estudo das ações. Apenas recordando o que tratamos na última aula, as ações podem ser definidas como uma fração negociável em que se divide o capital social representativa dos direitos e obrigações do acionista, ou seja, o titular da ação é o sócio da sociedade anônima e por isso chamamos ele de acionista. Só é acionista quem é o titular de ações. Existem 3 espécies de ações na sociedade anônima possíveis: as ações ordinárias, as ações preferenciais e as ações de fruição. Essas espécies se distinguem pelos direitos que conferem ao seu titular. Então, começando pelas ações ordinárias. As ações ordinárias são aquelas de criação obrigatória em todas as companhias. Então, a principal característica da ação ordinária é que ela é obrigatória. Não existe sociedade anônima sem ações ordinárias. Toda sociedade anônima tem ações ordinárias obrigatoriamente. E, por definição, ordinárias são as normais, as comuns, aquelas que nada lhe é retirado ou acrescentado como regra, né? Ou seja, basicamente as ações ordinárias são aquelas que concedem ao seu titular os direitos essenciais do acionista mais o direito de voto. Ou seja, por que os direitos essenciais do acionista mais o direito de voto? O direito de voto não está elencado como um direito essencial. Os direitos essenciais estão no artigo 109 da Lei 6404 de 76, nós vamos tratar deles na sequência, e o voto não está. Por quê? Porque vamos ver depois que existem ações, como é o caso das ações preferenciais, que podem ter o direito de voto retirado, ou seja, podem não ter voto. Então, se existem ações que não concedem ao seu titular o direito de voto, ele não é um direito essencial, porque o direito essencial é aquele que todo e qualquer acionista, independentemente das ações que possuir, sempre terá. Todavia, a lei prevê que as companhias fechadas, aquelas que não têm suas ações negociadas em bolsa de valores, através de corretora de valores, no mercado de valores mobiliários, portanto, podem ter classes diferentes, ou seja, podem ter, eventualmente, alguma característica diferente se comparadas entre si, mas é apenas e tão somente nas companhias fechadas. Então, como eu havia mencionado, as ações ordinárias concedem ao seu titular os direitos essenciais do acionista mais o direito de voto. Então, os direitos essenciais, como dito, estão previstos no artigo 109 da lei. Nem o Estatuto Social, nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista dos direitos de, primeiro, participar dos lucros sociais. Tanto quanto óbvio, toda e qualquer sociedade pressupõe que o sócio tem direito à participação nos lucros, caso existam, por óbvio. Então, não haveria condições de ter um acionista, um investidor, que não tenha direito de participar dos lucros nas condições previstas em lei e no Estatuto. 2. Participar do acervo da companhia em caso de liquidação. Uma vez que foram pagos pelos acionistas valores a título de investimento para ingressar na sociedade, ou seja, foi pago o preço de subscrição quando da aquisição pelo acionista diretamente da companhia dessas ações, esse investimento feito, obviamente que quando da liquidação da sociedade, deverá ser partilhado entre os acionistas. É aquela ideia de que a sociedade vai se dissolver, liquidar e extinguir, ou seja, vai morrer. E nesse caso, quando se fala em liquidação, já vimos que nada mais é do que apurar o ativo, transformar os bens em dinheiro, pagar o passivo, liquidar as obrigações e, no caso, encerrado o pagamento de todo o passivo, sobrando um saldo positivo, este saldo positivo vai ser partilhado entre os sócios. E esse é um direito essencial. 3. Fiscalizar, na forma prevista desta lei, a gestão dos negócios sociais. Também na medida em que o acionista investiu na sociedade, obviamente que tem ele todo o interesse e direito de querer fiscalizar
os atos praticados pelos administradores à frente da companhia, exatamente porque quer e tem direito de saber o que está sendo feito com o patrimônio da sociedade, como o negócio está sendo conduzido, porque isso o atinge, o afeta diretamente na qualidade de sócio. Obviamente que na forma prevista em lei. 4. Preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição observados postos no artigos 171 e 172 da Lei 6404 de 76. Ou seja, aqui a regra do direito de preferência exatamente tem por objetivo, finalidade, impedir uma eventual diluição da participação societária de um acionista indevidamente. Em outras palavras, imaginem vocês que temos um acionista com 10% das ações ordinárias de uma companhia. Digamos que a companhia tem lá 1 milhão de ações e ele tem 100 mil dessas ações, 10%. Se a maioria dos acionistas deliberasse aumentar o capital social emitindo 1 milhão de novas ações, ou seja, dobrando a quantidade de ações, se não lhe fosse permitido participar deste aumento, dessa subscrição dessas novas ações, o que aconteceria? Ele continuaria com as suas 100 mil ações, mas 100 mil de 1 milhão é 10%, 100 mil de 2 milhões é 5%. Ou seja, haveria uma diluição da participação societária dele, apenas e tão somente porque a maioria deliberou aumentar o capital social com a emissão de novas ações, sem que lhe fosse permitido participar, querendo, desse aumento. E isso, obviamente, que seria uma manobra para diminuir a participação desses acionistas. Para evitar isso, a lei prevê que o direito de preferência é um direito essencial e, como tal, portanto, caso haja o aumento do capital social com a emissão de novas ações, estas novas ações deverão ser ofertadas proporcionalmente a todos os acionistas. Em outras palavras, a ideia é que se garanta, caso queira ele participar desse investimento, manter o seu percentual sem haver diluição, portanto, de sua participação societária. O mesmo vale para todos os outros valores imobiliários que sejam conversíveis em ações, porque por vias indiretas poderá chegar-se no mesmo resultado. Em outras palavras, imaginemos que fossem emitidas debêntures conversíveis em ações, o que vamos estudar futuramente, e o sujeito não tivesse direito a adquirir essas debêntures conversíveis em ações, não tivesse a preferência na subscrição delas, no pagamento, na compra delas. E nesse caso, quando chegasse o momento onde pudesse o titular da debênture convertê-la em uma ação, exercer esse direito, obviamente que em convertendo em ações, o número de ações se altera e se alterando, aquele acionista anterior teria sua participação diluída. Então, qualquer valor imobiliário que possa ser objeto de conversão em ações, e já adiantando aqui o bônus de subscrição garante ao seu titular o direito de aquisição prioritariamente de ações diretamente da companhia, esses valores todos devem ser oferecidos primeiro aos acionistas para, apenas e tão somente após, caso eles não exerçam o direito de preferência, poderem serem oferecidos aos demais em proporções diferentes ou mesmo a terceiros. O prazo normalmente é de 30 dias, podendo o Estatuto prever um prazo superior a esse, e os artigos 171 e 172 trazem justamente as regras detalhadas a respeito de como se dá esse direito de preferência, até mesmo porque existem ações com características diferentes e, obviamente, essa ideia de proporção deve observar justamente esses direitos, ou ainda também a possibilidade, como no caso do artigo 172, das companhias abertas que tiverem capital autorizado, algo que a gente vai estudar no futuro, poderiam prever a emissão sem direito de preferência para os antigos acionistas, ou com redução do prazo de preferência,
tá? Exatamente para a venda dessas ações diretamente através de subscrição pública, ou seja, a Bolsa de Valores. Então, nesse caso, ao invés de oferecer aos já acionistas, poderia a companhia emitir diretamente no mercado. E, obviamente, que aqueles acionistas que queiram comprar essas ações poderiam diretamente no mercado comprá-las, né? Assim como qualquer outra pessoa, só não teria a prerrogativa de oferecer, ser a ele oferecido primeiro a oportunidade de compra. Mas isso tudo está no artigo 172 e 171 da Lei 6404 de 76. Inciso 5º. Retirar-se da sociedade nos casos previstos em lei. O direito de retirada justamente tem por finalidade garantir àquele acionista que discordar de certas deliberações societárias o direito de pleitear que a sua saída da sociedade, a sua retirada da sociedade, e receber da companhia o valor correspondente a ela. Diferente das sociedades contratuais, como é o caso da sociedade limitada, onde o direito de retirada é um direito potestativo, um direito garantido ao sócio sem maiores questionamentos, na sociedade anônima a lógica é a livre circulação das ações. E, portanto, neste caso, a sociedade anônima tem como regra a ideia da venda das ações. Ou seja, se o acionista não quer mais ser acionista, é ele que venda, para quem ele quiser, nas condições que bem entender, pelo preço que conseguir. E não venha pedir da sociedade o dinheiro de volta, digamos assim, ou seja, a apuração dos seus haveres e receber da companhia o quanto vale essas ações com base no patrimônio líquido dela. Todavia, em certas circunstâncias, a lei prevê o direito de retirada. Exatamente, no artigo 137, prevê uma série de situações onde poderá o acionista, caso aquelas matérias específicas previstas em lei sejam deliberadas e ele discorde, ele seja dissidente, pode ele, então, exercer o seu direito de retirada e, nessas hipóteses, a companhia deverá pagar a ele o valor definido no estatuto, que tendo como regra, como base, o valor patrimonial contábil da ação. Então veja que não é qualquer deliberação societária que o acionista discorde, mas apenas então somente naquelas hipóteses expressamente previstas em lei e que são sempre muito graves e que, portanto, lhe garantirão esse direito. Portanto, nas poucas hipóteses previstas na lei, essas nem o estatuto nem a assembleia podem tirar esse direito de retirada do acionista. Só rapidamente aqui, ações preferenciais, vamos estudar na próxima aula, são nada mais, nada menos, como o próprio nome diz, ações que conferem ao seu titular um certo direito ou vantagem, normalmente de ordem patrimonial, mas podem ser também vantagens de natureza política, se comparado aos ordinários. Se de um lado a ação ordinária é a ação comum que confere ao acionista os direitos essenciais mais o voto, a ação preferencial, a lógica é que conceda ao acionista algo além, uma vantagem, uma preferência se comparada às ações ordinárias. E já adiantando, em troca desta vantagem, desta preferência, pode a ação preferencial ter o seu direito de voto retirado. Ou seja, ações preferenciais podem não ter voto. Veja, ações preferenciais podem não ter voto. Não quer dizer que ações preferenciais obrigatoriamente nunca terão direito a voto. Ações preferenciais, como regra, têm voto, mas pode o estatuto retirá-lo. Quer dizer que nada dito se a ação preferencial tem ou não voto, ela tem voto. Porque o foco está na preferência, na vantagem, no privilégio, e não necessariamente em retirar um direito desta ação. Claro que, na prática, as ações preferenciais só são emitidas exatamente em razão dessa possibilidade de ter o seu direito de voto retirado. Porque se for para garantir a ela o direito de voto, então, normalmente emite-se ações ordinárias e coloca todos os acionistas na mesma condição, na mesma posição. Então não teria muito sentido você ter ações ordinárias que conferem os seus direitos essenciais mais o voto,
e na companhia você emitir ações preferenciais, que consideraria todos os direitos essenciais, mais o voto e mais uma preferência ou vantagem. É óbvio que essa ação preferencial teria uma procura muito maior e um valor, portanto, muito maior do que as ações ordinárias, porque basicamente consideraria tudo que a ordinária concede mais alguma coisa. Então, apesar da regra ser essa, de que as ações preferenciais têm voto, mas podem ter o direito de voto retirado, na prática, a quase que totalidade das vezes, quando se emite ações preferenciais, o objetivo é justamente permitir que aquele grupo de acionistas não tenha voto, o que faz com que os controladores, que obrigatoriamente buscarão ações com voto, possam controlar a companhia com um número menor de ações. Vamos estudar as ações preferenciais de forma mais detalhada na próxima aula. E a terceira e última espécie de ações são as ações de fruição, que são as atribuídas ao acionista cuja ação ordinária ou preferencial foi inteiramente amortizada. E o que é a amortização? A amortização nada mais é do que a antecipação ao sócio do valor que a ele provavelmente receberia na hipótese de liquidação da companhia, conforme disposto no artigo 44 da lei. Traduzindo isso, as ações ordinárias e ações preferenciais nós dizemos que são de emissão originária. Em outras palavras, a companhia originariamente cria novas ações ordinárias ou preferenciais como bem entender. Não existia aquela ação e a companhia delibera emitir novas ações ordinárias, novas ações preferenciais do nada. Por isso, emissão originária. Originalmente ela é criada. As ações de fruição não são ações originárias. Elas são necessariamente decorrentes da conversão de uma ação já existente. Não se cria ações de fruição de forma originária. Não nasce, digamos assim, uma ação como ação de fruição. Começa ela sendo uma ação ordinária ou preferencial e pode ela ser convertida para uma ação de fruição. Essa conversão decorre do quê? De um processo de amortização. E o que é esse processo de amortização? A amortização, como tratamos agora, nada mais é do que antecipar ao acionista o valor que ele receberia projetadamente em caso de futura liquidação da companhia. Basicamente, nós estamos dizendo o seguinte: olha, nós não estamos liquidando a companhia hoje, a sociedade não está sendo dissolvida, ela vai continuar funcionando. Nós, companhia, temos recursos mais do que suficientes para fazer frente às nossas obrigações. E, portanto, aquele investimento originalmente feito, hoje, para nós, é não necessariamente algo que nos fará falta. E, portanto, eu estou lhe devolvendo o investimento feito. Claro que não no valor original, mas aquilo que é, hipoteticamente, num cálculo com base na contabilidade da sociedade, lhe garantiria em caso de liquidação da companhia. O acionista não vai deixar de ser acionista. Ele continua sendo acionista. Só que, nesse caso, nós já pagamos a ele aquele direito que ele teria em caso de liquidação da companhia. Portanto, nesse caso, para distinguir aquela ação ordinária ou preferencial amortizada das outras que não foram amortizadas, porque não necessariamente você vai amortizar todas as ações, aquela ação deixa de ser uma ordinária ou uma preferencial para ser uma ação de fruição. Afinal de contas, não poderá a mesma ação ser amortizada 2, 3, 4 vezes. A amortização é uma vez só e, portanto, para identificar que esse processo já ocorreu, então converte-se ela em ações de fruição. E que direitos concede a ação de fruição? Basicamente, os mesmos direitos da ação que lhe deu origem. Se era uma ação ordinária, a ação de fruição terá as mesmas características. Se era uma ação de preferencial, com certos direitos, a ação de fruição terá exatamente os mesmos direitos que aquela ação preferencial que lhe deu origem tinha. Por exemplo, não tinha direito de voto, então essa ação de fruição também não terá. Então, basicamente, é apenas para distinguir a ação que foi amortizada da que não foi amortizada. Alguém poderia indagar por que a companhia faria isto.
Numa companhia aberta é difícil imaginar, mas numa companhia fechada, muitas vezes familiar, onde os recursos investidos na sociedade ou foram exatamente num planejamento patrimonial da própria família, pode ser que eventualmente os recursos aportados nessa sociedade num determinado momento sejam entendidos como excessivos por aqueles acionistas e que precisam eles novamente trazer para o seu patrimônio pessoal certos recursos que foram originalmente investidos. Ao invés do acionista vender as ações para outra pessoa, ou ainda, até porque nesse meu exemplo hipotético a ideia é que se mantenha dentro do núcleo familiar, obviamente que se a companhia tem recursos mais do que excedentes, porque a atividade dela nada mais é do que a administração desse mesmo patrimônio, nada impediria que os sócios deliberassem amortizar uma certa quantidade de ações, transformando-as em ações de fruição. Isso tudo está no artigo 15 da Lei da Sociedade Anônima, que trata justamente das espécies de ações. Então, artigo 15, apenas para destacar, as ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram seus titulares, são ordinárias, preferenciais ou de fruição, como tratamos. Parágrafo 1º, as ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes. Então, explicando isso. Espécies e classes de ações. Espécies são 3. Ordinárias, preferenciais ou de fruição. Não existem outros. Ordinárias, preferenciais ou de fruição. Se na mesma companhia tiverem ações de uma mesma espécie que, comparadas entre si, confiram aos seus titulares direitos diferentes, ou seja, que sejam diferentes entre si, apesar de serem da mesma espécie, serão elas de classes diferentes. Então, a subdivisão da espécie nós chamamos de classe. Então, imaginemos, hipoteticamente, que temos, numa determinada companhia, ações preferenciais que não concedem ao seu titular um direito de voto e lhe garantem um dividendo fixo anual de R$1. E temos uma outra ação preferencial dessa mesma companhia que também não confere direito de voto ao seu titular, mas lhe concede um direito a um dividendo mínimo de 50 centavos ao ano. Vejam, ambas são da mesma espécie, preferenciais, mas uma concederia o direito a um dividendo fixo de R$1 ao ano, a outra daria um direito a um dividendo mínimo de 50 centavos ao ano, logo elas são diferentes entre si. Portanto, nós teríamos ações preferenciais de classes diferentes. Então, novamente, classes são subdivisões das espécies. Só teremos classes quando na mesma companhia tiverem ações de uma mesma espécie que concedam aos seus titulares direitos diferentes. Tá? Nas companhias abertas, podemos ter ações preferenciais de classes diferentes, ou seja, ações preferenciais que concedem aos seus titulares direitos diferentes e comparadas entre si. Não poderemos ter ações ordinárias de classes diferentes numa companhia aberta, apenas e tão somente ações preferenciais. Numa companhia aberta, que tem suas ações negociadas em bolsa, através de corretora de valores, ou seja, no mercado de valores imobiliários, ações ordinárias são sempre iguais. Exatamente, porque quem compra ações ordinárias numa companhia aberta sabe exatamente o que está levando, que justamente as ações lhe garantem os direitos essenciais, mais o voto e nada além disso, e não tem nenhuma outra ação ordinária que lhe conceda algum direito diferente que não aquele previsto em lei. Então, nas companhias abertas, somente ações preferenciais podem ter classes diferentes. Nas companhias fechadas, tanto ordinárias quanto preferenciais podem ter classes diferentes. No caso das ordinárias, nas hipóteses expressamente previstas em lei, que vamos estudar na sequência, mas podemos sim ter ações ordinárias de classes diferentes numa companhia fechada, mas nunca na aberta. Parágrafo 2º. O número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas à restrição no exercício desse direito não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas. Redação dada pela Lei 10.303 de 2001. Aqui é uma questão de proporção. Como vimos, as ações ordinárias são obrigatórias. Não existe sociedade anônima sem ação ordinária. Logo,
as outras não são obrigatórias. Não precisa uma companhia ter ações preferenciais, nem muito menos de fruição. Pode uma companhia ter 100% das suas ações apenas de ações ordinárias. Ordinárias nominativas, ON. Ou preferenciais. Preferenciais nominativas, PN. Então, nesse caso, qual é o limite de emissão de ações preferenciais sem direito a voto ou com restrição nesse direito? A lei prevê que não pode ultrapassar 50% do total. Ou seja, podemos ter 100% de ordinárias e não ter nenhuma ação preferencial. Podemos ter 60% de ordinárias e 40% de preferenciais sem voto. Podemos ter 50% de ordinárias e 50% de preferenciais sem voto. Chegou nesse ponto, parou. O limite de emissão é meio a meio. Por quê? Imagine que a lei não prevesse qualquer tipo de restrição quanto ao número de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito numa companhia. Poderíamos ter uma companhia com 1 milhão de ações emitidas, sendo uma única ação ordinária e todas as outras 999.999 ações preferenciais sem direito a voto. Quem é que comandaria essa companhia? Obviamente, aquele titular daquela única ação isolada ordinária, porque seria a única com direito a voto. Ou seja, ele teria 100% do capital votante, mesmo tendo apenas uma única ação de um total de 1 milhão de ações. O desequilíbrio entre investimento e poder de controle seria absurdo. Então, para evitar uma situação como essa, a lei entendeu que não pode o número de ações preferenciais sem voto ou com voto restrito ultrapassar metade do total de ações emitidas. Mesmo assim, percebam como é relativamente fácil manter o controle numa companhia. Porque se atendermos esse limite, metade do total de ações terá voto, aos 50% das ordinárias. E para comandar a companhia, eu preciso ter metade mais um das com voto. Ou seja, do total de ações, se eu tivesse 25% mais um, sendo todas elas ordinárias, nesse meu exemplo hipotético, eu teria o controle garantido desta companhia na medida em que a minha vontade vai prevalecer como regra nas assembleias. E ainda mais, vamos estudar quando falarmos das assembleias, que às vezes até mesmo um percentual menor acaba controlando a companhia. Porque destas ações poderíamos ainda ter ações de tal forma pulverizadas no mercado que os titulares dessas ações ordinárias acabam não participando das assembleias. E basicamente a maioria esmagadora das deliberações de uma sociedade anônima se dá pela maioria de votos dos presentes. Portanto, se eu tiver a maioria das ações ordinárias que comparecem às assembleias, eu terei justamente o poder de controle na sociedade. Detalhe aqui, todavia, é que há uma, digamos, pegadinha nesse parágrafo 2º do artigo 15. Porque vejam que a redação dele foi dada pela Lei 10.303 de 2001, o que significa dizer que antes de 2001 nós tínhamos um percentual diferente. E qual era esse percentual? A lei previa que nós podíamos ter o dobro de ações preferenciais se comparadas às ações ordinárias. Em outras palavras, nós podíamos ter 2/3 de ações preferenciais, sem voto com voto restrito, e apenas 1/3 das ações ordinárias. Isto, obviamente, entendeu o legislador que era uma desproporção muito grande, que não seria razoável que se mantivesse um percentual desta forma, porque o poder de controle estaria nas mãos apenas de quem tivesse metade mais um das ações com direito a voto. E o legislador entendeu metade mais um do 1/3 nesse exemplo hipotético. Portanto, entendeu o legislador que seria adequado aumentar o percentual de ações ordinárias obrigatório. E como é que ficariam as companhias que se seguiram, ou melhor dizendo, as companhias que já obedeciam os percentuais anteriores? Porque a sociedade anônima não nasceu em 2001. A sociedade anônima já existe há muito tempo. E nesse caso, na medida em que
a lei alterou o percentual. O que essas companhias teriam que fazer? Pois bem, vamos ter que seguir para a Lei 10.303 de 2001. Previu o legislador uma regra de transição. Parágrafo 1º. Então veja que a gente saiu da Lei 6404/76 e fomos para a Lei 10.303, que alterou a 6404. Artigo 8º, parágrafo 1º, a proporção prevista no parágrafo 2º, aquele meio a meio, será aplicada de acordo com o seguinte critério. Primeiro, imediatamente as companhias novas. Um tanto quanto óbvio, né? A lei mudou, qualquer companhia que seja constituída após o advento da Lei 10.303 de 2001 tem que observar a lei em vigência, o que estiver em vigor. Então, observa-se o meio a meio. 2. As companhias fechadas existentes no momento em que decidirem abrir o seu capital. Então, imaginemos que temos uma companhia fechada, uma companhia que não tem ações negociadas no mercado de valores imobiliários, não tem ações em bolsa, e, nesse caso, obedecia a ela o critério do 1/3 para 2/3, 1/3 de ordinários para 2/3 de preferenciais sem voto. Precisaria ela alterar isso imediatamente? Não. Nesse caso, a lei previu um gatilho. Qual é esse gatilho? No momento em que decidir abrir o seu capital. Quer você, companhia fechada, tornar-se uma companhia aberta? Um dos requisitos que lhe serão exigidos para fazer essa conversão, ou seja, para ter autorização da CVM para se tornar companhia aberta, é de que ela não tenha mais ações preferenciais sem voto do que ações ordinárias. Ah, mas pode uma companhia fechada nunca se tornar uma companhia aberta? Pode. Ninguém obrigará nenhuma sociedade anônima a se tornar companhia aberta. E nesse caso, ela continuará podendo utilizar o percentual antigo, 1/3 para 2/3? Sim, continuaria podendo utilizar o percentual já previsto quando da sua criação, sem necessidade de adaptação ao novo percentual. E quantas companhias abertas já existentes? Bem, nesse caso nem temos o gatilho, porque aberta ela já é. Então, nesse caso, o que lhe previu o legislador? Para as companhias abertas existentes, poderão manter proporção de até 2/3 de ações preferenciais ao total de ações emitidas, inclusive em relação a novas emissões de ações. Ou seja, para aquelas companhias já existentes, portanto, não muda nada. Aquelas ao tempo da Lei 10.303 de 2001, que já eram companhias abertas, portanto, podem continuar a adotar o percentual antigo. Imaginem, por exemplo, a Petrobras. Petrobras tem muito mais ações preferenciais sem direito a voto do que ações ordinárias emitidas. E nesse caso, imaginem que ela tivesse que se adaptar ao novo percentual previsto através da Lei 10.303, que era os 50% de ordinários para um máximo de 50% de preferenciais sem voto. Partindo do pressuposto que as ações ordinárias equivaleriam a 1/3 e as preferenciais sem voto os outros 2/3, a única hipótese para fazer isso seria ou cancelar 50% do total de ações preferenciais emitidos para ficar o mesmo número de ordinários e preferenciais, o que, por óbvio, economicamente seria um desastre, seria impossível até, ou a Petrobras teria que dobrar o número de ações ordinárias emitidas por ela, para que então pudesse igualar o número de ordinárias para o número de preferenciais, o que seria outro desastre, seria inundar no mercado ações ordinárias, o que faria, obviamente, que em termos de valor dessas ações gerasse um enorme problema, além do próprio governo, que detém o controle da Petrobras, ter que bancar esse aumento de capital, comprando, subscrevendo metade do total dessas novas ações ordinárias emitidas, o que seria, obviamente, inviável. Portanto, a solução do legislador, ao querer justamente aumentar a proporção entre ordinárias e preferenciais, garantindo no mínimo metade das ações sendo como ordinárias, obviamente que tinha que resolver esse problema de alguma forma. E como o fez, criou justamente essa regra de transição. Então tomem cuidado com o artigo 15, parágrafo 2º, porque ele não é, a sua redação atual não é aplicável a todas as sociedades constituídas no Brasil. Nós temos as duas regras vigentes ainda. Para as novas, as posteriores a 10.303, meio a meio,
para as anteriores a 10.303/2001 depende. Se fechada, só vai passar a se exigir a observância da nova proporção se e quando quiser se tornar companhia aberta, e para aquelas companhias que já eram abertas anteriormente a 10.303, não muda nada, e para o resto da eternidade, a princípio, continuarão podendo observar o limite de até 2/3 dos preferenciais sem voto. Com relação às ações ordinárias, eu havia mencionado que para a companhia aberta, as ações ordinárias só concedem direitos essenciais mais votos sem nenhuma outra característica ou peculiaridade, mas nas companhias fechadas podem ser divididas em classes diferentes. E, nesse caso, o artigo 16 prevê quais são essas hipóteses. Primeiro, conversibilidade em ações preferenciais. Na companhia fechada, pode uma ação ordinária ter como característica ser conversível em ação preferencial. Por óbvio, quando, em que momento, em que condições, qual é o gatilho, qual é a ação preferencial, que direitos ela vai conceder, ou seja, nada é surpresa. Quando se fala que a ação ordinária é conversível em ação preferencial, primeiro que isso é expressamente previsto no estatuto, se ela é conversível e quando ela pode se converter e quais são os direitos que essa ação preferencial para a qual ela poderá se converter terá. Isto é muito útil numa companhia fechada para acertar alguns negócios. Exemplo, imaginemos que temos 2 grandes investidores criando uma nova sociedade anônima. Um deles idealizou um negócio, conhece o mercado, sabe muito bem a estrutura de negócio, e o segundo é um investidor que vai colocar recursos em grande quantidade nessa companhia sem necessariamente estar muito preocupado em comandar o negócio. Inclusive, até gostaria de ter algumas vantagens em termos patrimoniais, como uma garantia de um dividendo mínimo, ou ainda receber um pouco a mais do que as ações ordinárias, a título de dividendos, lucro. E, obviamente, que essa lógica de que receber um pouco a mais ou um dividendo mínimo não cabe em ações ordinárias, mas apenas em ações preferenciais. Então, a lógica, nesse meu exemplo, seria que as ações ordinárias ficassem de titularidade daquele acionista que idealizou o negócio e ações preferenciais para aquele que busca apenas retorno no investimento e não está muito preocupado em comandar a atividade. Acontece que nesse meu exemplo hipotético, a companhia ainda é um projeto. Nós estamos criando a sociedade agora, a gente nem sabe ainda se ela vai dar certo e mais. Talvez esse investidor e o outro potencial acionista não tenham uma relação de longa data. E, portanto, talvez esse investidor pense assim: eu, no futuro, depois de te conhecer e saber como você comanda o negócio, como é que você delibera, como é que você se comporta como controlador, eu posso até abrir mão de direito de voto, eu posso até não participar no voto das assembleias. Mas até que isso aconteça, eu não me sinto confortável em não ter direito a voto. Eu quero participar das deliberações. E, portanto, como conciliar essas duas situações? Poderíamos muito bem prever 2 classes diferentes de ações ordinárias. Uma primeira, naquela regra básica, ações ordinárias concedendo direitos essenciais mais voto apenas para aquele que pretende comandar a sociedade exclusivamente no futuro, que idealizou o negócio, conhece bem a atividade, e para aquele outro acionista ou investidor lhe garantir ações ordinárias conversíveis em ações preferenciais com certas características e sem direito a voto. Quando essa conversibilidade ocorrerá? Nesse meu exemplo hipotético, se a companhia atingir um determinado índice de lucratividade num prazo de 5 anos. Então, atingido o requisito, o gatilho, aquelas ações ordinárias deixariam de ser ordinárias e passariam a ser ações preferenciais. E nesse meu exemplo hipotético, portanto, aquele investidor não mais teria o direito de voto das ações ordinárias, porque ele converteria essas ações em preferenciais sem voto com aquela vantagem patrimonial. É uma forma de conseguir equacionar os interesses numa companhia fechada.
Exigência de nacionalidade brasileira do acionista, que não é uma vantagem, necessariamente é uma restrição. Você, por estatuto, preveria que não poderiam aquelas ações estarem na mão de estrangeiros. É mais numa ideia de, por exemplo, que o controle sempre esteja nas mãos de brasileiros, portanto, vamos emitir metade mais um do total de ações da companhia com essa característica, assim garantimos que o controle esteja nas mãos de brasileiros. É muito raro nós vermos algo do gênero, porque exatamente você está criando uma restrição ao seu próprio interesse, né, de poder vender as ações para quem bem entender e quem pagar mais. E no mundo globalizado de hoje não há muita lógica nessa situação, mas a lei permite. Direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. Aqui é uma vantagem de natureza política, na qual aquela classe de ações ordinárias concederia o direito de eleição em separado de um determinado cargo da administração. Exemplo, imaginemos que nessa companhia fechada, não tem ações em bolsa nem nada, obrigatoriamente, só nessas hipóteses que isso é possível, nós temos investidores diferentes. Vamos criar uma sociedade onde um acionista tem conhecimento de mercado, conhece a estrutura do negócio e que, portanto, entende que seria ele a pessoa mais adequada a indicar um diretor comercial, aquele responsável justamente pelas negociações com clientes, fornecedores, etc. Tem um outro acionista que é um acionista que vai trazer mais recursos financeiros e também, eventualmente, um certo know-how tecnológico para a companhia, vai transmitir para a sociedade que está sendo constituída um conhecimento e que, por exemplo, uma patente ou de invenção ou coisa que o vale, e nesse caso entende, olha, eu só vou fazer isso se eu ficar justamente com o direito de eleger o diretor industrial, que vai justamente lidar com essa parte da implantação e produção dos produtos da sociedade com base naquela tecnologia, com base naquela patente. Então, nesse meu exemplo hipotético, nós estaríamos emitindo ações ordinárias de classes diferentes, cada uma garantindo àqueles seus titulares o direito de eleger separadamente aquele cargo. Ou seja, quando for eleger o diretor comercial da sociedade, ninguém, a não ser as ações que têm essa prerrogativa, votam. E a maioria dentre os seus titulares elege um diretor comercial. Quando for eleger o diretor industrial, da mesma forma, apenas aqueles acionistas que detêm aquela classe que garante o direito de eleição em separado deste cargo específico votarão, e os demais não votam. Então, é uma forma de conseguir também estruturar negócios na SA com esse tipo de circunstância. Parágrafo único. A alteração do estatuto na parte em que regula a diversidade de classes, se não for expressamente prevista e regulada, requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas. Exatamente para evitar que o estatuto altere as classes dessas ações, interferindo e atingindo diretamente o interesse de certos acionistas que talvez não pudessem se opor à alteração. Então, uma vez feito isso, todo mundo tem que concordar. Por hoje é só. Obrigado.